É uma alegria estar com vocês novamente nessa Escola de Inverno e Escola Teosófica Internacional. Muito bom estar junto novamente com os amigos aqui no Paraíso na Terra e também conectado online com tantas pessoas, Brasil afora e até de outras partes do mundo. Nós que somos todos buscadores da verdade, investigadores, e esse é o momento em que nós nos reunimos para cada um de nós compartilhar o objeto dos seus estudos, das suas percepções, das suas meditações. E o tema que eu escolhi para essa nossa conversa de hoje é autoconhecimento, ser uma luz para si próprio. Nós vivemos numa sociedade em que nós fomos educados para receber o conhecimento de fora para dentro. Quer dizer, tanto na família quanto na sociedade, especialmente na escola e depois na faculdade, havia sempre aquela ideia de um professor que sabia e os alunos que não sabiam. Inclusive a palavra aluno quer dizer aquele que não tem luz. E nós herdamos então um tipo de visão de mundo que nós tínhamos que ser preenchidos com conhecimento. E quando nós fazemos contato com as tradições antigas e com todo esse conjunto de ensinamentos que nós tivemos acesso através da teosofia, nós percebemos que existe uma outra visão de mundo, um outro paradigma de que, na verdade, o conhecimento não está fora. O conhecimento é algo que tem que ser desperto. Ele já está disponível no nosso interior, mas é como se houvesse uma nuvem que estivesse cobrindo a percepção da realidade como ela é. Aquele conceito que os indianos falam, né? O conceito de Maya, em que nós olhamos o mundo com uma lente condicionada e achamos que a sombra, a projeção é a coisa. Então, quando nós começamos a enveredar pelo caminho do autoconhecimento, nós percebemos que existe a possibilidade de você descobrir algo que transcende muito aquilo que você pode perceber pelos 5 sentidos, através desse contato com o mundo, e também daquilo que pode ser colocado em palavras, através de livros, palestras e todo tipo de comunicação verbal ou de elucubrações que a gente faz pelo pensamento. Então, para mim foi uma grande descoberta, né? Essa percepção de que a verdade é algo que está além, muito além, mas qualquer coisa que você traga de fora para dentro é apenas uma percepção limitada da realidade, porque esse mundo está envolto por Maya. Maya às vezes é traduzido por ilusão, mas os grandes pandits, os grandes sábios da Índia, eles falam que Maya, na realidade, é você tomar aquilo que é uma sombra, aquilo que é projetado, como se fosse a realidade, como se fosse a coisa em si. Platão também falava a mesma coisa no mito da caverna. Aquelas pessoas estavam lá presos na caverna, olhando apenas a projeção daquilo que acontecia no fundo da caverna, olhando apenas as sombras, sem perceber que existia do lado de fora da caverna algo muito mais real, muito mais pleno, muito mais luminoso. E esse é o trabalho que nós temos pela frente como teosofistas, como buscadores da verdade, é perceber que existe esse algo mais. Existe a possibilidade de nós descobrirmos uma verdade que está além das palavras, além de qualquer formulação. E essa verdade está muito mais dentro do que fora, embora nós possamos ter insights através de palestras, através de livros, através de contato com o mundo, mas esse contato com o mundo e com as pessoas e com a vida como um todo, ele se torna mais educador se houver um estado de abertura
e um estado de percepção de que tudo isso aí é apenas dá uma tênue noção do que é a realidade, do que somos nós mesmos como seres humanos. Então, essa busca pela a nossa real natureza, ela tem várias etapas e vários meandros, né? Nos Yoga Sutras, por exemplo, o Patanjali, né, que foi traduzido por vários ilustres estudiosos, como o Taime, o Rohit Mehta e outros, né, nos mostra que somente quando a mente está totalmente naquele estado de quietude, de tranquilidade, é que você pode se estabelecer na sua verdadeira natureza. Fora dessa condição, você fica totalmente envolto pelas modificações da mente, pela ilusão criada por toda essa agitação mental. Então, é interessante, né? Essa percepção que nós temos que nos colocar numa condição mental, emocional e física que permita que nós tenhamos acesso a uma outra dimensão de ser, onde essa luz maior pode iluminar a nossa mente. Ou seja, a nossa mente, que geralmente está caminhando na obscuridade, muitas vezes, né, caminhando por caminhos que levam ao sofrimento, ao equívoco, quando ela é iluminada do alto, quando ela faz contato com Buddhi, que Blavatsky chamava de alma espiritual, que é esse princípio da luz, esse princípio da sabedoria, ela pode ser um veículo de expressão de algo muito maior. Então, na hora que a gente percebe essa realidade, né, que na verdade nós temos um potencial gigantesco que pode ser desenvolvido, que pode ser desperto, isso é magnífico, né? Eu lembro que logo que eu ingressei na Sociedade Teosófica, um dia eu estava assistindo uma palestra, não me lembro quem é que estava dando a palestra, mas essa pessoa falou assim: vocês podem estar certos que todos nós, um dia, teremos a estatura espiritual de um Buda ou de um Cristo. Isso para mim foi assim, algo que eu nunca esqueci. Ou seja, nós já temos o Buda e o Cristo potencialmente dentro de nós, como se fosse uma semente que busca expressão, que busca desabrochar, né? Crescer, uma flor que busca se abrir para o ar, que nem a flor de lótus que se abre para o sol, que é um símbolo espiritual. Então, essa noção de que nós somos até deuses em potencial, que o potencial de crescimento não tem limites, é algo que eu acho assim fabuloso e nos dá assim não só esperança, mas até uma certeza que nada acontece por acaso, que a vida é um grande livro aberto. Eu queria trazer para vocês uns comentários que a Radha Burnier fazia logo na introdução de Luz no Caminho. Ela gostava muito desse livro, deu muitas palestras sobre Luz no Caminho. Inclusive, teve uma escola de verão aqui em Brasília, que foi realizada na Unipaz, muito tempo atrás, em que ela deu uma série de palestras sobre Luz no Caminho. E ela dizia, pegando logo o início do livro, né, tem aquela frase: esse livro foi escrito para os discípulos. É uma frase curiosa, parece que ela está excluindo a maior parte das pessoas, né, porque eu ainda não sou um discípulo, né, então esse livro não é para mim, né? Mas aí ela dá o significado de ser discípulo. Ela diz assim: ser discípulo é estar pronto para o aprendizado. Olha que informação, que conceito bonito, né? Todos nós podemos ser discípulos na medida que nós estamos abertos para o aprendizado. Mas o aprendizado em todas as dimensões. Não apenas de uma pessoa que você admira, que parece ser uma pessoa muito sábia, mas sentir que a vida é um livro aberto que está procurando te mostrar
uma realidade que vai permitir você despertar por uma visão de mundo muito mais ampla. E ela comenta uma outra coisa muito interessante da raiz da palavra discípulo. Ela diz que discípulo e disciplina têm a mesma base, a mesma raiz. Não é? Interessante, né? Quer dizer, o discípulo é aquele que tem disciplina. Aí nós temos que investigar o que é ter disciplina. Também uma outra investigação da maior importância. Porque quando nós falamos em disciplina, geralmente nós entendemos como algo imposto de fora, que nem uma disciplina militar. Eu quando fui estudante de um colégio de padre, havia uma disciplina, que era um colégio jesuíta, né, uma escola jesuíta, havia uma disciplina muito rígida, imposta. A gente tinha que seguir aquela linha, não podia atrasar um minuto, senão você não entrava na escola e se olhasse para o lado você podia ser expulso da sala. Enfim, eram várias regras extremamente duras, né? Mesmo no auge do verão, com aquele calor, tinha que ficar com um terninho, suando em bicas depois do recreio, né? A gente corria, aí botava o terninho e ficava ali suando em bicas, né? Porque tinha que ser daquela maneira, né? Então, era uma disciplina imposta, não era uma disciplina natural. E a Radha Burnier, ela mostra que ser discípulo, né, e ter disciplina implica em ter liberdade. Olha que coisa bonita isso também, né? A disciplina nunca pode ser imposta. A verdadeira disciplina, que é aquela que o discípulo deve ter, tem que ser algo que surge naturalmente e surge na medida que você se sente livre. Livre dos condicionamentos, livre das imposições, livre das ideologias, enfim, de tudo aquilo que nos condiciona e nos limita. Porque o estado de aprendizado pressupõe uma mente aberta, né? Uma mente que está poluída com um monte de emoções, pensamentos, ela não consegue escutar, né? Você, para escutar, você tem que estar atento. E a mente, quando está agitada, né, está pulando de galho em galho, preocupado com as coisas que aconteceram, já desejando que aconteça alguma coisa que vai lhe trazer prazer, ou com medo de alguma coisa que possa acontecer, tudo isso aí, toda essa agitação mental impede a percepção da vida como ela é, toda a beleza que existe na vida. Então, o discípulo, aquele que está pronto para o aprendizado, é aquele que está atento, que está observando tudo que está acontecendo à sua volta e não perde uma oportunidade de captar uma lição que a vida está lhe dando. O Marco Aurélio, na sua palestra, falou que até as pedras podem dar sermões. E essa é a atitude de quem está observando, quem está desperto, quem está consciente, atento, né? E nessa condição de atenção, tudo na vida é um aprendizado. Até mesmo aquelas situações difíceis que nós passamos, e não são poucas, né? Todos nós passamos por situações desagradáveis, né? Momentos de conflito, momentos em que nós, de certa forma, perdemos aquela tranquilidade, alguém nos cutuca, alguém fala alguma coisa que nos desagrada, ou às vezes nós sentimos mal por algum problema, alguma doença. Enfim, todos os momentos, todas as oportunidades, tudo que a vida nos traz são oportunidades de aprendizado. E isso é algo muito importante que nós aprendemos no meio teosófico, né? Nunca reclamar da vida, nunca achar que você está sendo alvo de qualquer injustiça, porque tudo que chega até nós é para o nosso aprendizado. Nós recebemos aquilo que nós temos que receber. É lógico que existe a força do karma, né? Mas na hora que você está diante de algo que foi produzido em função das suas ações passadas, que são consequências das causas que você criou, você também está aprendendo, né? Até através do sofrimento nós aprendemos. E essa é a postura do discípulo. E às vezes nós aprendemos mais
nas situações difíceis do que quando está tudo tranquilo, tudo dando certo. Quando a vida é um mar de rosas, você não tem estímulo para mudar nada. Você continua tranquilo, está tudo bem. Então vamos lá, vamos deitar na rede, curtir a vida, né? Mas quando você está sendo pressionado, quando você sente que existe algo que você tem que fazer, quando você está, que nem o Arjuna, no campo de Kurukshetra, né? Pressionado, né? Tendo que lutar e ao mesmo tempo não querendo lutar, achando que não é bem assim que eu deveria fazer. Se você não tiver a voz de Krishna para te instruir, para te mostrar, né, a realidade, você vai ficar no campo poerento, dando golpes a esmo, sem saber quem é o amigo, quem é o inimigo, sem saber qual o caminho que você deve tomar. Então vocês vejam que o Bhagavad Gita é um livro maravilhoso por isso, porque ele mostra que para o Arjuna poder adotar uma postura proativa, postura positiva, ele teve primeiro se abrir para Krishna. Krishna representa os nossos princípios superiores que estão sempre procurando se comunicar com a nossa mente para nos trazer uma luz, uma dimensão maior da realidade. Mas se nós nos fechamos para essa luz interior, para o Krishna que habita em nós, nós vamos ficar perdidos no campo de batalha. Não vamos saber que caminho tomar e vamos ser envolvidos pelo conflito. E aí eu me lembro o ensinamento que o Krishnamurti costuma dar, que também eu acho muito precioso. Ele diz o seguinte: quando você está totalmente consciente, totalmente desperto, né, com a mente voltada para tudo que está acontecendo naquele instante, você não escolhe. Você sabe exatamente o que tem que ser feito. A escolha só acontece quando você está com a mente confusa, com a mente cheia de pensamentos, cheia de emoções, quando você não está senhor da situação, você não está vivendo intensamente a realidade, você não está escutando o que a vida tem para lhe trazer naquele momento. Então, isso para mim foi também um ensinamento maravilhoso, você entender que sempre existe o caminho correto. E o Krishnamurti falava também, né, que a verdade é uma terra sem caminhos, sem trilhas. Você que tem que descobrir o seu caminho. Ninguém pode dizer para você, vai por aqui, vai por ali. Porque o caminho do outro é do outro, o seu caminho é o seu. E você que tem que descobrir qual é o seu caminho. Isso para mim também é algo assim fundamental, de você perceber que há uma luz que pode vir do alto e tornar toda a sua vida iluminada. Naquele silêncio mental que é produzido quando você está realmente no estado que o monge hoje de manhã estava comentando, aquele estado de mindfulness, aquele estado de presença. Se você está realmente presente, e está aberto também, né? Porque não é só você estar presente, é presente e aberto. Aí, essa luz maior pode chegar até você. Em alguns momentos pode ser difícil de você receber essa luz. E às vezes as pessoas até perguntam, será que em algum momento da minha vida eu consegui tocar Budi? Será que eu consegui me abrir para os princípios superiores? E eu lembro de uma palestra do Juan Vinhas, que foi um grande guru, o pessoal mais velho conheceu o Juan Vinhas, que ele veio várias vezes ao Brasil, e para mim ele foi uma pessoa assim excepcional, né? Ele dizia o seguinte: esse contato com Budi vem quando você menos espera. Às vezes você pode estar caminhando na praia ou caminhando no meio de uma floresta e de repente vem uma alegria. E essa alegria aparentemente não tinha nenhuma razão de ser. Simplesmente você está caminhando atento, olhando a natureza, olhando as árvores, olhando o mar, olhando uma flor. E de repente vem aquela sensação de plenitude, aquela sensação, né, de inteireza, de aquela alegria, né? Aquele sentimento de bem-aventurança, ananda. E ele diz, quando isso acontece, é porque
a sua mente tocou Budi. Então, todos nós já tivemos essa sensação, né, de uma alegria sem razão de ser, mas uma alegria que nos faz muito plenos. Às vezes não dura muito, mas é um momento muito agradável, né? Um momento que você esquece de tudo, dos problemas, e você está pleno ali, observando a natureza, sentindo, né, aquele amor no coração. E isso é algo assim que é fabuloso, né? Só que às vezes a pessoa acha aquilo tão bonito que guarda na memória e quer repetir. Ela volta para o mesmo lugar, achando que vai ter a mesma experiência, mas o que ela guarda na memória é apenas uma imagem, não é a coisa em si. Né? As pessoas às vezes confundem o momento em que a luz entra com aquilo que está armazenado na memória. São coisas completamente diferentes. O que foi armazenado é o passado, enquanto que o aprendizado fresco, ele só vem no aqui e no agora, quando você está aberto para essa realidade, está aberto para a vida una que se expressa através de você e através de todos os seres. Então, essa percepção da unidade está na base de todo o aprendizado que nós podemos obter através desse estado de mindfulness, ao qual o monge Ananda estava se referindo. É um estado de grande beleza, em que você vê o belo em toda parte, você vê ordem também em toda parte. E esse é um outro conceito muito interessante que está relacionado com disciplina. A disciplina, ela está ancorada no conceito que na Índia chamam de Rita, que é anterior ao conceito de Dharma, que é a ideia de que existe uma ordem universal. Por detrás de tudo isso que nós podemos observar pelos sentidos, pela mente, existe uma ordem, um plano, algo que transcende a nossa capacidade de compreensão. Então, você ser um discípulo, você ter disciplina, é você estar perceptivo de que nada acontece por acaso também, que a vida tem significado. Você está aqui participando de uma grande sinfonia. Eu gosto muito dessa metáfora da sinfonia. Você é um músico que está dentro de uma grande orquestra e você tem a sua partitura. E você tem que executar aquele tom, né, usar o seu instrumento, os seus instrumentos, né, físico, emocional, mental, para poder executar a sua música, emitir o seu som, da sua contribuição para essa grande sinfonia universal, em que nós não estamos sozinhos. Nós estamos juntos com todos os membros da orquestra, cada um tocando o seu instrumento, cada um com a sua partitura, mas todos trabalhando juntos, todos dentro da mesma sinfonia, que é uma sinfonia cósmica. Então, esse é o princípio de Rita, o princípio de ordem, né? Que nada acontece por acaso. É dito que nem uma folha cai de uma árvore sem que seja feita a vontade de Deus. Então, isso nos dá assim, uma percepção, né? Que nós fazemos parte de uma grande obra. Nós somos executores de uma grande sinfonia. A Blavatsky dizia que nós fazemos parte de hierarquias criadoras. Nós somos uma das diversas hierarquias criadoras. E cada hierarquia tem a sua função. Cada um de nós tem a sua função. E nós podemos nos realizar na medida que nós descobrimos qual é a nossa parte dentro desse grande todo, dessa grande unidade que se expressa através da diversidade, mas que tem por trás uma única unidade que está se expressando das mais variadas formas, mas dentro de um todo integrado. Assim como cada célula do nosso corpo compõe diversos órgãos que têm funções diferentes, mas todos estão integrados dentro desse corpo, dentro desse ser, cada um desempenhando a sua função. Essa ideia dessa grande sinfonia. Todos temos uma razão de ser, mas todos nós estamos ancorados
no mesmo princípio uno que se expressa através dessa grande orquestra. E eu lembro aqui as palavras de Rumi, esse nosso grande poeta que é sempre lembrado. Ele dizia que as lamparinas eram muitas, mas que a luz era uma só, porque ela vem do alto. Olha que coisa linda, né? As lamparinas são muitas e diversas. Elas podem assumir diversas formas, né? Mas a luz é a mesma, é uma só, e ela vem do alto. Então, quer dizer, por trás dessa diversidade toda, existe essa luz que está em todas as lamparinas e também está dentro de nós. E ela busca expressão através de nós. E se nós nos abrirmos para ela, aí o mistério, né, começa a se dissolver. Enquanto nós vivemos uma vida separada, uma vida fragmentada, nós não percebemos essa unidade. Nós somos que nem cubos de gelo, cada um separado do outro, cada um com formato diferente do outro. Mas quando os cubos de gelo derretem, existe apenas uma mesma água, que não é separada, né? Os cubos todos viram uma água só. O ar que nós respiramos é um só. Não existe o meu ar e o seu ar. O que existe é ar. E nós estamos sempre trocando, né? Botando ar para dentro, ar para fora. A Blavatsky falava também que não existe a minha mente e a sua mente. Existe mente. Olha que conceito também revolucionário esse, né? Nós temos a ilusão de achar que nós temos a nossa mente. Mas não existe essa separação. Toda essa separatividade é uma grande ilusão. A Blavatsky chegava a falar da grande heresia da separatividade. E nós temos que perceber o quão imersos nós estamos nesse mundo da separatividade, achando que existe um eu separado que está agindo de forma autônoma nesse mundo. Isso é razão de Maya, né? Que tomou conta da nossa mente e nos impede de ver a realidade como ela é. É como se fosse uma bruma que estivesse ocultando a realidade como ela é. E nós precisamos dissipar essa bruma, deixar que a luz chegue até nós, para nós termos uma ideia clara da realidade. Na tradição indiana, existe uma historinha que eu acho muito significativa sobre isso. Um garoto que era um pouco medroso e tinha medo de cobra, como muita gente tem, ele, certo dia, na casa dele, ele entrou num quarto e o quarto estava quase escuro, estava na penumbra. E nesse quarto havia uma corda enrolada. E na hora que ele entrou e viu aquela corda enrolada, ele percebeu uma cobra, porque a ausência de luz impediu que ele visse a realidade como ela era. Então o que ele fez? Ele projetou de dentro para fora uma cobra. Para ele, naquele momento, a realidade era a cobra. E Blavatsky fala sempre isso, né? Que o mundo é projetado de dentro para fora. Nós vemos aquilo que nós já temos dentro. Nós reconhecemos dentro de nós uma projeção de algo que já está dentro. Então, como ele tinha medo de cobra, o que ele fez? Ele projetou na corda uma cobra. E aí ele saiu correndo, mãe, tem uma cobra no quarto. Aí a mãe deu a mão para ele, não, meu filho, vem cá. Aí chegou no quarto e acendeu a luz. E aí ele viu que não era cobra, que era apenas uma corda. Então, qual foi o papel da mãe nesse momento? Trazer luz para aquela ilusão que ele tinha criado, projetando uma realidade falsa, uma realidade que estava apenas na sua mente, que não tinha nenhuma conexão com a realidade mais profunda da existência. E nós estamos o tempo todo criando cobras onde não existem, criando conflitos onde não deveria haver conflito, criando problemas que na realidade também não existem. Existem apenas no mundo da fragmentação, no mundo da dualidade, no mundo de Maya. Mas o grande barato é que nós podemos nos livrar dessa ilusão. Nós podemos despertar, nós temos instrumentos para tal.
Cada ser humano tem o potencial pleno para se livrar da ilusão e despertar para a realidade. Ser uma luz para si mesmo. Não esperar que alguém traga de fora uma luz para ele poder ver aquela cobra. Se ele se abrir para a sua própria luz, se ele fizer como Arjuna, que se abriu para o Krishna, ele pode viver com integridade. Em Luz no Caminho, na segunda parte do Luz no Caminho, tem aquela parte, né, que é chamada Saga do Guerreiro, em que está dito que no momento da batalha você deve se colocar ao largo, colocar de lado e deixar que o guerreiro atue através de você. Ou seja, a sua personalidade fica de lado. Quem vai atuar não é o eu pessoal, é a sua inteligência que está conectada com a inteligência divina. Se você se oferece como um canal para o divino, não há como você incorrer em erro. Então, fica esse convite para que nós possamos nos abrir para a luz, para que nós sejamos essa luz e possamos realmente nos tornar verdadeiros discípulos. Como dizia Radha Burnier, o mundo está muito precisado de discípulos.